saber a melhor parte de viajar? Ter uma vida nômade por um momento. Pra você poder acordar assim, ó, cedinho, com os cantos dos passarinhos e com um lindo visual, igual esse aqui, ó. Na moral, não existe coisa melhor do que isso, acordar assim todos os dias. Hoje é aqui em São Sebastião, próxima semana vai ser em Caraguatatuba. E assim a gente inicia. Bom dia, tudo bem? Vizinho ali, ó, com o gatinho dele, e assim que a gente acorda. Boa noite. Por que boa noite, né? Porque tá escuro, tá de noite. Agora deve ser 9 horas da noite, né? Acabei de correr um pouco ali, fazer um treino para tomar um banho. Porque tá frio, tá chovendo aqui fora e tá ventando muito. Então aqui na praia tá meio gelado hoje. Mas enfim, né? Eu tenho o hábito de tomar banho todos os dias. Uma forma que eu encontrei de burlar o frio é correr, treinar, tanto que eu tô com calor aqui agora, nesse exato momento, né? Porque apesar de estar ventando muito lá fora e tá frio, e como eu tô aqui dentro da Kombi, esquentou, tô com o corpo quente, né? E aqui não tá circulando vento, então tá um pouco quente. Botei a camisa agora só porque eu tô gravando. Mas vamos lá. O impressionante, né, de como as coisas mudam, né? Quando eu coloquei na cabeça de comprar uma Kombi para viajar e tal, eu tinha na minha cabeça de montar alguma coisa que me atendesse e que fosse prático, né? E montei, e com o decorrer do tempo eu fui percebendo que eu tive que fazer algumas pequenas adaptações para atender as minhas necessidades, que viajo sozinho, né? Primeira coisa, né? Eu percebi que tinha um step que estava ali. Tinha que tirar, colocar na frente igual a maioria das Kombi, mas eu não sabia como fazer isso. O vizinho tem um gato e esse gato, ó, ele entra aqui, né? Ele acha que essa casa é dele agora. Eu volto pra fora, se eu deixar qualquer coisinha aberta, ele entra e acha que a casa é dela. Nem ele, é ela, né? A gatinha, não tem nem nome. Ele já entrou e já veio aqui participar do vídeo. Mas então, igual eu tava falando, quando a gente sai para a rua, né, para viver nessa vida meia nômade, né? Eu não vou falar que eu sou nômade raiz, porque todo mundo sabe que quando eu volto para casa, eu passo uns dias em casa e volto a viajar de novo. Provavelmente daqui a uns 15, 20 dias eu estarei em casa novamente, né? Dessa vez eu vou parar por um período maior de tempo, porque eu vou precisar fazer dinheiro. É isso, de uma forma ou de outra eu preciso fazer dinheiro. Para adaptar o carro às minhas necessidades. Mas voltando aqui ao princípio, né? Quando eu saí para viajar, eu tinha uma visão do que é a viagem, né? E com o decorrer do tempo, como eu falei, eu percebi que o step ali estava ocupando espaço e precisava colocar lá na frente, eu não sabia. Arrumar, né, regular a válvula do veículo, essas coisas, as válvulas, isso eu não sabia. Tem um vazamento de óleo na minha Kombi, né, que conversando com as pessoas na rua que tem Kombi, depois eles me ensinaram a resolver o problema. Algumas falhas de motor, de elétrica, essas coisas, o pessoal se ajudaram na rua. E o que eu quero falar com isso? Eu acabei adiantando um pouco o assunto. Com o decorrer do tempo, eu conheci pessoas na rua que viajam, vivem na rua há 5, 6, 7 anos, 10 anos, outros que só faz uma saída de 2, 3 meses e retornam para casa, igual eu, né? E com isso eu entendi que a galera acaba se ajudando, mas olha, não se iluda. Para sair para viajar, para fazer esse tipo de viagem, você precisa ter dinheiro. Se não ter dinheiro, você precisa ter expertise e capacidade de gerar renda para se manter na estrada. O primeiro ponto é isso. Se você não tiver a capacidade de gerar recurso, fazer dinheiro na estrada, saia com dinheiro. Porque é as duas formas que tem de
sobreviver. Para não ficar passando necessidade, para não ficar pedindo para as pessoas igual. Vai doer isso aí se a pessoa ouvir esse vídeo, não vou falar quem é e tal, né? Mas aqui tinha uma pessoa que é viajante, estava vindo de Minas Gerais, eu acho. Tem uma pessoa que é viajante e estava dormindo alento, né? Ao relento, né? Num papelão. E eu fiquei com dó, dei uma barraca de acampar para essa pessoa. Aí o vizinho aqui do lado do outro carro deu uma lona para ele, né, proteger a barraca. Depois eu dei uma coberta para ele, tinha uma coberta sobrando aqui, eu dei uma coberta. Aí o vizinho aqui arrumou toda a bicicleta dele. Aí essa pessoa vinha e pedia um arroz, pedia um ovo, sempre estava pedindo alguma coisa, né? Por quê? Saiu sem um planejamento prévio. E pior, ele tem a capacidade de fazer recurso, cara. Mas quando ele faz dinheiro, ele fuma aquele cigarro maldito. Aquele cigarro, né, que vocês sabem o que é. Então, o dinheiro dele era para isso. O que eu quero falar? Não se iludam. Tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que vão te apoiar. E isso não quer dizer que você vai conseguir viver na rua sem dinheiro. Não vai, cara, não vai. Você vai precisar do recurso mínimo possível. E como eu já falei em vídeos anteriores, o teu custo variável é o que mais te pega. Se você tem um hábito de dirigir muito, andar muita quilometragem, você acaba gastando mais. Se você tem um hábito de ficar 15, 20 dias em cada lugar, você acaba economizando mais. Eu sugiro para todos os viajantes, seja aquele que tem dinheiro e aquele que não tem, fazer um planejamento de quantos quilômetros quer rodar por semana. Eu quero rodar 100 quilômetros por semana. Então, nesses 100 quilômetros, quanto que eu vou gastar de combustível? X. Então, faz um roteiro toda semana, 100 km, né? 400 km por mês. Quanto que você vai gastar de combustível? Divide aí 400 pela quilometragem que seu carro faz, aí você vai chegar a quantos litros você consome, isso daí vezes o preço de combustível, você sabe que já quanto você vai gastar de combustível por mês. A alimentação eu já costumo falar que é custo fixo, tá bom? Eu tenho um custo fixo de alimentação pouco, acabo não gastando muito, como o gatinho do vídeo, a cabeça entre as pernas. Então isso acaba me ajudando bastante, mas não se iluda. Como eu estava falando, eu consegui fazer algumas amizades na rua, em Pernambuco, tem um outro rapaz ali que eu não sei o nome, algumas pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas pessoas de outros estados aí, mais região central, e todo mundo sempre me dando uma dica, me falando, me ajudando de alguma forma, no dia a dia, né? Eu falava da minha dor, da minha necessidade, e o pessoal, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, tal. E por que eu tô falando tudo isso hoje? Cara, é assim, eu saí com essa Kombi de uma forma, e se vocês forem olhar os vídeos anteriores, ela tá totalmente repaginada. Com a ajuda do Pernambuco eu consegui fazer regulagem de válvulas, consegui verificar velas, consegui verificar algumas falhas elétricas, consegui colocar o pneu lá atrás, e o mais importante para dentro do carro, o Pernambuco me ajudou a colocar isso aqui que vocês estão vendo, ó, uma luz de LED, cara, ó, ela, deixa eu ver, acende e apaga. Ajuda bastante e economiza muito. É uma luz que ela está direto na bateria, ela não fica muito tempo ligada, só está ligada aqui porque eu estou fazendo esse vídeo, ou quando eu estou lendo alguma coisa à noite que não tem luz externa. Aqui tem luz externa hoje, né? Então eu só deixei ligado aqui para exibição. Mas agradeço muito ao Pernambuco, o canal dele, deixar escrito aí no rodapé, Expedição Vida, tá? Mas vou deixar escrito aí, ó, Expedição Vida, canal do YouTube, Facebook, quanto Instagram. Eu recomendo muito seguirem, um cara que já tem aí mais de 10, 12 mil inscritos no seu Instagram.
tem uma certa relevância, viaja aí há quase 6 anos, já viajou de Kombi, agora está com um carro da Renault, um pouco maiorzinho. É um cara que faz, cara, criativo, muito criativo. Para alguns é gambiarra, no meu ponto de vista, ele tem uma inteligência nata para saber a necessidade dele e criar alternativa para resolver o problema dele. E além do mais, ajuda as pessoas na rua também, que ele me ajudou bastante a adaptar minha Kombi. Vou mostrar um pouco o móvel aqui, do jeito que saiu, nos vídeos anteriores vocês conseguem ver, do jeito que está aqui, ele conseguiu me ajudar. Então, a ideia desse vídeo, né, hoje é essa, falando o quanto a gente aprende na rua com as pessoas, o quanto as pessoas são solidárias quando está no mesmo objetivo que você. E o mais importante, seja simples, humilde, educado, que você vai acabar tendo ajuda na rua com as pessoas, né? Elas sempre vão te surpreender. Aliás, você vai se surpreender com as ajudas que vão vir das pessoas que estão viajando também. Eu não vou falar nome, que eu não lembro o nome de todos, então se eu falar nome aqui eu vou estar sendo ingrato com um ou com o outro, mas eu vou fazer uma pequena imagem aqui de como está aqui dentro da minha Kombi, e isso daí vocês vão ver como mudou bastante, né? Cara, sinceramente, eu tô com muito mais espaço de cama. A pia aqui, o Pernambuco colocou aqui um material, um alumínio por baixo, me ajudou, né? Não colocou, eu que fiz, que ele tá deixando eu fazer para mim aprender, mas ele vai dando as ideias. Era só uma madeira, mas agora tem um alumínio e um revestimento aqui com um material plástico aqui que aguenta umidade, né? Que pode molhar e passar um pano e tá ok. A cama a gente deu uma arrumada, o colchão tava esgulepado, caindo para cá, então a gente cortou, né? Tirou o pneu, a cama ficou mais larga. É óbvio que não cabe eu aqui deitado de comprido, né? Só que aquelas duas almofadas que tá ali, fica aqui onde eu estou sentado, em cima aqui do meu cooler. Então, aí vai ficar da altura do colchão. Então eu deito aqui e me atende tranquilamente. Eu vou fazer uma imagem daqui de dentro como que tá a Kombi. E ó, mudou muito. E vou botar a gatinha para fora, que ela tem que procurar o dono dela, né? Não quero me apegar a animais, senão vou ter que levar comigo. E não vou fazer isso. E é assim, como todo mundo já fechou os carros e o dono dela não tá aqui, ela entrou aqui no meu e acha que aqui é a casa dela. Mas eu não vou deixar ela dormir aqui dentro, não vou me apegar a animal, senão eu vou ter que levar para casa. Sei que vou levar bronca, sei que algumas pessoas que assistem meu vídeo aí vão ficar com raiva, vão me xingar, essas coisas, mas pessoal, entendam. O animal não é meu, ele tem um dono. Daqui a pouco o dono dele tá procurando ela aí, chamando ela na rua, e é dele, né? Ela só entrou aqui porque tá garoando aqui fora, mas daqui a pouco ele chega aí com o carro dele e ela, né, vai pro carro dele. Mas é isso, vou mostrar como que tá aqui a Kombi por dentro. Tem muito o que fazer, tem muito o que melhorar, mas como ela saiu e como ela está, poxa, mudou muito. E o que que acontece? O que que eu quero falar? A gente vai adaptando a Kombi conforme as nossas necessidades, né? Olhando o que o vizinho tem, o vizinho dá uma dica aqui, um conversa com você aqui, outro ali, e eles acabam te ajudando, cara, e você acaba melhorando. E pra mim, eu acho que ficou bom, ótimo desse jeito. Fique aí com as imagens de como que ela tá internamente.
Querem saber da maior? Não vou colocar a gatinha pra dormir lá fora. Ela tá aqui olhando pra minha cara pra saber se eu vou botar ela lá pra fora ou não. Meu, tá chovendo muito e não vale a pena eu deixar ela lá fora nessa chuva, no frio. Ela vai dormir aqui, amanhã de manhã eu boto ela pra fora e se o dono dela aparecer, ele pega, vai chamar ela, eu escuto e entrego pra ele. Caso ele não apareça, ela vai dormir aqui hoje e amanhã eu boto ela pra fora. Por que eu não vou botar ela pra fora? Olha só. Chovendo muito, não sei se dá pra ver, mas tá chovendo bastante aqui hoje. Não sei se dá pra ver, mas tá chovendo muito. Então não é legal eu botar ela pra dormir na rua, na chuva desse jeito, né? E vai ficar aqui, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ela não quer falar o nome. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Não tem nome ainda? Tá morrendo de sono, né, meu? Quer nem saber de mim, só quer dormir. Mas é isso, eu não vou ter coragem de botar ela pra fora não. Vou me arrumar aqui, vou colocar as almofadas lá onde fica meus pés, né? E vou deixar ela dormir nesse cantinho aí. E é isso. Fui!